Vamos lá, então. A Larissa Manoela Lucena, como eu já havia dito, perdeu sua vida no dia 12 de junho, vítima de um crime bárbaro cometido na manhã da quinta-feira. Diego Sanches sai de casa por volta de 7h30 da manhã, vai diretamente ao local onde mora a sua ex-companheira, a Denúzia, e onde morava a Larissa Manoela. Ele chega lá por volta de 8 horas da manhã. Por toda a prática criminosa, ele não leva nem 5 minutos, tá? Ele não leva nem 5 minutos. Ele volta à residência um pouco depois porque havia esquecido seu celular. Mas ele tem ali as imagens, a polícia conseguiu as imagens dele entrando na viela e dali se dirigindo para casa. Não tem imagem dele entrando na casa, mas se entende que ele entra na casa, sai, depois ele sai correndo, joga um objeto fora, que provavelmente foi a arma utilizada no crime, e dali vai para o seu trabalho. No seu trabalho, ele age normalmente, passa várias mensagens para sua ex-companheira, para a denúncia, para a mãe da criança, conversa com as pessoas, brinca, ri. Dia normal para ele. Só que na casa, no Jardim Tupã, naquela viela, havia uma pessoa sem vida, havia uma criança que acabara de ser vítima de um crime. A Larissa Manoela Lucena. A mãe da Larissa Manoela, quando chega em casa, por volta de 5 horas da tarde, ela se depara com aquela imagem. Segundo ela, a primeira coisa que ela viu foi, que ela conseguiu enxergar foi o olhar da criança, um olhar frio, parado, gélido, sem vida, com medo. Depois ela olha, consegue ver o macro, um cobertor, o dedão todo sujo, todo ensanguentado, todo ali sujo, com o sangue da menina. Ela se desespera, começa a gritar na viela, os vizinhos vêm, depois a polícia vem, se constata que Larissa Manoela está sem vida. Nesse momento, a Polícia Civil é chamada, é feito a retirada da Larissa para o local, feito o exame de corpo de ML, né? E ali é constatado que ela foi alvo de 16 ferimentos pérfuro-cortantes, provavelmente pela faca que estava em cima do armário, que era de conhecimento de pouquíssimas pessoas da casa. Na noite anterior ao fato, a, a Denusa e o Diego tiveram uma ríspida discussão por conta do celular que estava em mãos da Larissa, estava em mãos que ela estava usando para se divertir, e por conta dele querer a senha, querer o controle e bloquear algumas pessoas no celular dela, a briga teria sido dessa forma, mas não foi nada muito ríspido. Ele acaba saindo e no dia seguinte comete o crime. Mas agora vamos às informações. Isso é o resumo, tá? Vamos às informações que são exclusivas. A viela onde a Denusa mora é uma viela que as pessoas moram lá, praticamente todos ali, por volta de 25, 30 anos. Todas as pessoas ali se conhecem. Ela vai morar ali entre uns 2, 3 anos atrás e ela não tem muito contato com os vizinhos, tá? Segundo a pessoa me passou, ela não tem muito contato com os vizinhos. A única coisa que se chama atenção a partir do momento que ela vai morar naquele local são as idas da viatura policial ao local. Era uma coisa até meio que corriqueira a ida da polícia à casa da Denusa, tá? Era corriqueiro. Volta e meia era chamada a polícia ali por brigas, agressões e afins, tanto por conta do pai da Larissa quanto por conta do Diego. Então essas informações também teriam sido omitidas pela mãe da Larissa Manoela naquele dia. Existe um histórico ali de brigas, existe um histórico ali de violência, tá? Praticada dentro daquela casa. A casa, para vocês entenderem, é uma viela que tem um portão principal que fica sempre aberto, porque várias pessoas, várias famílias moram lá. As crianças brincavam na viela, inclusive a Larissa. Era prática das crianças ficarem brincando ali. Desde o dia que aconteceu o crime contra a menina, as crianças foram proibidas de brincar na rua porque não sabiam quem era a pessoa que tinha cometido o crime. Mas alguns pontos começaram a chamar a atenção. Ué, ninguém ouviu nada? Ninguém chamou, ninguém escutou nada essa hora, 8 horas da manhã? Como é possível? Se você, segundo minha fonte,
Se você respirar na sua casa, o vizinho escuta. Entendam bem essa informação. Se você respirar na sua casa, o vizinho escuta, porque é parede com parede. Ainda mais uma cena dessa, em que o Diego comete esse crime, em que ele fala que foi tomado por raiva por conta de um xingamento da menina, que sequer existiu. Os vizinhos ali teriam escutado os gritos da menina, coisa que não aconteceu, tanto de um lado quanto de outro. As pessoas ali têm que tomar cuidado ao falar, porque todo mundo escuta todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, menos a família da Denusa, que ali não tinha muita proximidade com as pessoas dali, tá? O que era prática ali era a Denusa sair para trabalhar, deixar a Larissa, às vezes brincando com outras crianças e sendo levada ao colégio pelos vizinhos, às vezes pelo irmão mais velho, mas nunca por ela. Nunca por ela. Ela saía sempre para trabalhar. Então a criança sempre ficava em companhia do irmão, mas o irmão tinha que sair para trabalhar às vezes. Tinha que fazer seu trabalho e às vezes a criança ficava sozinha em casa. No fatídico dia do dia 12 de junho, ela está em casa sozinha, tá? O Diego sabe que ela está sozinha, sabe que o irmão viajou, sabe que a Denusa saiu para trabalhar. Ele comete o crime premeditadamente, friamente, de forma bem calculista. Só que é um amador, né? No momento em que ele está cometendo o crime, ele está com seu celular em mãos. Motivo de celular em mãos? Talvez para filmar, talvez para mandar foto, ou somente ligar para a Denusa para falar o que estava fazendo. Mas o fato é que a polícia está vendo isso. Ele deixa o celular cair no chão, o celular cai, ele sai. Quando ele volta para buscar o celular, por conta dos ferimentos ocasionados a Larissa, o sangue escorre e vai em direção ao celular, onde o celular havia caído. A capinha do celular é manchada com sangue, ele limpa bem, joga o papel toalha e o papel higiênico fora, numa lata de lixo. Tem até as imagens dele jogando alguma coisa dentro da lata de lixo. Na verdade, foram os papéis que ele utilizou para limpar a capinha do celular e foi para o trabalho. Nem se deu conta de trocar a capa do celular. Quando as investigações começaram, chega-se ao ponto em que o celular dele é apreendido. Nessa busca e apreensão, a polícia faz os exames ali em cima da capinha e constata que a capinha tem vestígios de material biológico, de sangue, que ele depois fala que é da Larissa. Ele comete esse crime, segundo ele, por conta, ele fala, né, que a menina viu xingado, mas não deu tempo. Ela sequer acordou. Ela sequer viu o que estava acontecendo. Estava ali no edredom, esperando o horário para ir para a escola. Aquele dia ela ficaria sozinha. Aquele dia, pela manhã, até o horário do colégio, para fazer seu almoço, fazer sua comida, comer alguma coisa, era ela. Apenas ela na casa. Mais ninguém. Diego tinha informações privilegiadas. Sim. Tinha informações ali de que ela estaria sozinha, de que não teria ninguém em casa. Ponto. Mas a polícia continua a investigação. E a polícia, por conta das falas do pai em acusar a filha, em acusar a ex-esposa, a polícia também tem outros pontos ali que estão colocando a mãe como averiguada. Eu não sei se vai entrar como investigada ou mesmo outra participação nesse crime. Ainda não sabemos. Mas o fato é que ela muito provavelmente será indiciada, tá? Ela será indiciada por abandono de incapaz, já que ela deixa no imóvel uma criança de apenas 10 anos de idade por sua própria conta. E isso legalmente é completamente errado, tá? É completamente errado. Então, deixa eu ver aqui, eu separei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, vou falar para vocês.
Abandono de incapaz é um crime previsto no artigo 133 do Código Penal brasileiro, tá? O Código Penal. Caracteriza-se por abandonar uma pessoa que está sob seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, e que, por qualquer motivo, seja incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono, tá? Então, tá aqui. O abandono de capaz é um crime previsto no artigo 133 do Código Penal brasileiro. Caracteriza-se por abandonar uma pessoa que está sob seus cuidados, guarda, vigilância ou autoridade, e que por qualquer motivo seja incapaz de se defender dos riscos resultantes desse abandono. Então aqui ela já vai entrar no Código 133, abandono de incapaz, tá? O que é considerado abandono de incapaz? Abandono de incapaz ocorre quando alguém que tem o dever de cuidar, proteger ou assistir uma pessoa que não possui condições de fazê-lo por conta própria, no caso uma criança de 10 anos, e a deixa desassistida em situação de risco. Isso pode incluir em crianças, adultos, pessoas com deficiência ou qualquer outra pessoa que não possa se defender sozinha. Um exemplo disso, deixar uma criança sozinha em casa por um longo período, como ela deixou, sem supervisão adequada, expondo-a a riscos. As consequências. Abandono de capaz pode ter consequências graves, tanto para a vítima quanto para o responsável. Além das consequências legais, como prisão, o abandono de capaz pode levar a lesões corporais graves, danos psicológicos, sofrimento ou, no caso da Larissa, até mesmo a morte. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual o tempo de prisão? Abandono de prisão, ele pode ter prisão de 6 meses a 3 anos, inicialmente, tá? Inicialmente. Mas por conta dos riscos, podem ser levados até a 12 anos de prisão. O que significa isso? Significa que, devido ao abandono de capaz, a pena ela pode ser majorada pelo que aconteceu com a criança, tá? Para você ver, o crime de abandono de capaz, previsto no Código 133, tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Se o abandono resultar em lesão corporal grave, a pena pode ser aumentada para reclusão de 1 a 5 anos. Em caso de morte da vítima, a pena pode variar de 4 a 12 anos de reclusão, com possibilidade de agravamento em certas circunstâncias. Então, a Denusa, ela comete, não estou levando o porquê que ela fez isso, mas está no estatuto, está no Código Penal, ela comete o crime de abandono de capaz. Tá? E isso já está sob o olhar da polícia. O resultado desse abandono de capaz, qual foi? Resultado, perda de vida da Larissa. Porque quando você deixa um incapaz entrada em casa, uma pessoa vulnerável, pode sim acontecer um crime como esse. E ela pode ser muito bem responsabilizada, mesmo que não tenha nenhum tipo de participação ou qualquer outro da forma de ter ajudado o Diego, seu ex-companheiro. Só ao ponto dela ter abandonado a Larissa Manoela em casa, já gera ali no Código Penal brasileiro, no artigo 133, um crime que o inicial vai de 1 a 3 anos, mas a consequência, o resultado disso, como tivemos ali, por consequência do abandono de capaz, uma perda de vida, pode ir de 4 a 12 anos. Dependendo, é lógico, do juiz, o juiz pode entender que o sofrimento da perda da filha é uma punição já ao máximo. Mas se não for caracterizado isso, a mãe, a Denusa, ela pode, provavelmente, ser colocada ali como responsável ali, indireta, do que aconteceu. Entendam, se a criança não estivesse sozinha, este crime não teria acontecido. Tá? Então, qualquer ato que acontecesse com a Larissa, se ela tivesse cortado a mão, se ela tivesse acontecido uma lesão corporal séria, a mãe seria responsabilizada.
Ela queria fazer isso? Provavelmente não. Mas o fato de ter deixado teve como consequência a fatalidade. Então vai depender agora do juiz como vai colocar. O juiz pode muito bem, nessa investigação e possível processo, colocá-la ou não presa. É lógico que será considerado ali a perda da filha, como talvez como um sofrimento maior. Mas se o juiz não entender isso, ela pode responder por uma atividade crime do artigo 133, com pena de 4 a 12 anos. 4 a 12 anos. De 1 a 3 anos seria uma percussão penal, ela assinaria um termo lá, não ficaria presa. Responderia o processo, não ficaria presa. De 1 a 5 anos, dependendo do tempo que ela fica, se ela pegar essa pena máxima de 5, talvez um semiaberto, ou mesmo uma, uma pena em regime aberto. Mas de 4 a 12 não. Se pegar acima de 8 anos, é regime fechado. É regime fechado para ela. E como tem outros pontos ali que o pai agora está trazendo, que estão colocando sob o olhar da polícia, essa investigação está levantando ali as possibilidades. E a gente não pode esquecer que muitos pontos, muitas vezes, a própria mãe defendia, né? Defendia o cidadão, defendeu algumas vezes querendo colocar em culpar o pai. Mas às vezes em que a viatura policial foi na casa da Denusa, lá naquela viela, não foi só por conta do pai, não, tá? Por algumas passagens de viaturas chamadas ali, que mostraram ali um ambiente totalmente insalubre para a criança, né? Insalubre. Se você tem brigas constantes, se você tem idas de polícia constantes, você tem esse agravante, tá? Esse agravante que é o caso da Larissa. Então, a mãe pode ser presa? Sim. Como eu botei na capa, bomba. A mãe pode ser presa? Pode ser presa sim. E segundo o pai, ela abandonou a filha dele, tá? Ela abandonou. É lógico que parece também que o pai tem muita raiva da mãe da criança. Então, tudo que ele puder falar para inculpar a mãe, ele vai fazer. Tudo que ele puder falar, ele vai fazer. Todas as coisas que ele tiver lá de como que possam servir como provas, ele vai fazer. É uma situação, por isso que eu sempre nesse caso da Larissa Manoela, vocês podem ver que eu nunca falei nada a favor ou desfavor da mãe. Nesse caso específico, geralmente eu tomo as dores da família, né? Eu tomo as dores da família. Mas quando a gente descobre que não era raro que a criança ficasse lá sozinha, que a criança ficava ali sob cuidados de ninguém, às vezes do irmão, e às vezes o irmão tinha que sair, nós pensamos que ela poderia sim acertar alguma coisa com a tia, com alguém, com algum vizinho, fazer um acerto, para alguém que tomasse conta da criança. Quem colocaria o almoço dela naquele dia? Ia botar no micro-ondas para esquentar? O que ela ia fazer? Como é que ela ia comer? Quem ia supervisioná-la para ir para a escola? Como ela iria? Então são perguntas aqui que ficam sem resposta nesse momento. Ficam sem resposta, mas um fato é que eu digo para vocês, nós temos aqui alguns amigos aqui e a investigação ela não está satisfeita somente com esse final. A investigação não está satisfeita somente com a prisão do Diego Sanches. Mais uma vez, eu não estou falando nada a favor nem desfavor da mãe. Estou apenas falando de fatos, tá? As conjecturas ficam a critério de vocês. Mas temos que trazer aqui, mais uma vez, o que tem de informação. A mãe, a Denusa, ela será responsabilizada pelo abandono de capaz, que resultou na perda de vida da Larissa. Quando você deixa uma criança sozinha, não é só o risco da casa, é o risco de tudo que acontece.
Uma pessoa deixa uma menor sozinha em casa, pode entrar alguém e fazer isso. Ela quer que faça isso? Não. Mas ela assumiu o risco que possa acontecer ao deixar abandonada a criança. Ela poderia ter deixado o gás aberto, poderia ter tomado um choque, poderia ter acontecido tantas coisas, já que estamos falando de uma criança de 10 anos apenas. Então, ela, para ir ao trabalho, ela assumiu o risco e cometeu o crime de abandono incapaz. Isso é um fato. Isso é um fato. Como será o processo, devido ao processo legal em relação à mãe? Eu já vi alguns casos em que juízes consideram que o resultado do que aconteceu já é uma pena mais que suficiente. Eu já vi alguns casos. Eu já vi outros casos que os juízes foram altamente severos, porque falaram que foi total irresponsabilidade dos genitores. Então, não tem como eu falar para vocês qual será a linha utilizada nesse processo. Alguns juízes consideram que a perda de vida já é uma medida punitiva e sofrimento ao máximo. Outros colocam ali a responsabilidade do que aconteceu em cima dos genitores. E são pesados na mão, são pesados na dosimetria da pena. Agora, resta saber como a polícia vai colocar esses fatos. Como resta saber se eram constantes os abandonos à noite para poder sair, de dia para poder trabalhar. Está sendo considerado também a própria fala dela, que no ato ali, quando perguntada como é que era a relação do padrasto com a enteada, foi falada por ela, depoimento, que eles se davam muito bem. Que a sua filha, inclusive, gostava muito dele e ele gostava muito dela. Que os dois tinham uma relação ótima. Depois mudou um pouquinho, falou que tinha uma relação, tinha uns ciúmezinhos, que a Larissa tinha ciúmes dela, muitos ciúmes dela. Falou que a Larissa tinha muitos ciúmes dela, mas não falou dele. E essa forma de tentar abrandar a personalidade do Diego Sanches acendeu um sinal amarelo, quase vermelho, para a polícia. Então tem todos esses pontos a serem colocados. Com relação ao Diego Sanches, ele já está se mostrando que é um criminoso, é um cara perverso. Já teve uma mulher que depois contra ele por agressão sexual. Pelo que me foi informado, irão umas 2 pessoas, não sei se já foram, para fazer ali também as devidas denúncias contra ele, em que ele figura como um verdadeiro agressor, um agressor sexual e também manipulador, frio. Então, todos esses pontos somados estão levando a polícia, neste momento, a abrir uma investigação ali em desfavor da mãe e também o seu devido processo e apuração sobre o abandono de capaz, que está mais do que categorizado, né? É isso, família. É isso. Chegamos ao nosso final com mais umas informações para vocês, tá? Muito, muito obrigado mesmo pela participação. Quem puder, curta, compartilhe ao máximo. Quem puder, aqui, ajude o canal através da chave Pix. Faz uma diferença enorme. Vocês não sabem o quanto eu estou precisando. Vocês não fazem ideia do quanto eu estou precisando e de quanto outras famílias, bem, não vem ao caso, também estão precisando, tá? Porque o que vocês ajudam aqui, às vezes não fica só aqui, tá bom? É isso. Muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até às 19h30, se ele assim permitir e quiser.